bem-vindos a mais uma palestra da série Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. E nessa palestra nós vamos abordar um tema, talvez o tema mais importante da controvérsia entre a evolução e o design inteligente. Nós vamos falar hoje sobre a sua origem. Será que realmente temos os macacos como os nossos ancestrais? Será que através de uma evolução lenta, gradual e sucessiva, ao longo da história desse planeta, os macacos foram os nossos ancestrais e de uma forma evolutiva, lenta, gradual e sucessiva, nós fomos formados a partir deles? Então esse é o tema da nossa palestra de hoje. Vamos discutir a evolução homem-macaco. Será que essa evolução é fato ou será que ela é boato? Será que as evidências científicas, os registros que encontramos nos fósseis, no Museu da Vida, será que as evidências ao nível molecular, a genética, as proteínas, será que as moléculas, o que elas nos falam sobre a evolução macaco-homem? Vamos, então, destrinchar as evidências científicas com você e vamos chegar na melhor inferência, na melhor conclusão. Evolução macaco-homem, fato ou boato? Se você entra na internet, entra no Google e escreve a palavra evolução, você vai encontrar um grande número de imagens como essa. Esse é o maior ícone da evolução. Você vai encontrar uma série de caricaturas que mostram um chimpanzé, um macaco, lenta, gradual e sucessivamente, através de várias formas transicionais, se transformando em você, se transformando no homem moderno. Mas será que essas caricaturas, será que esse desenho, que é o ícone da evolução, é fato ou será que é boato? Será que as evidências científicas corroboram essa caricatura, esse ícone maior da evolução? Vamos investigar, então, através das evidências científicas? Para definir essa questão, para começar a discutir essa questão, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar as evidências. A discussão sobre essa questão precisa ser baseada nas evidências. Nós, como homens racionais, como cientistas, queremos avaliar aquela caricatura, o ícone maior da evolução, a partir das evidências, dos dados e dos fatos. Então, nós vamos apresentar hoje para vocês as 10 principais evidências que nós temos através da investigação científica, que nos mostram se realmente evoluímos dos macacos, se através de uma forma gradual e sucessiva temos os macacos como os nossos primos. Mas para discutir essa questão, nós temos que, em primeiro lugar, fazer uma correção nessa caricatura. O ícone maior da evolução, na realidade, está incorreto. Quando nós olhamos essa caricatura, ela nos dá a impressão de que evoluímos a partir dos chimpanzés. E temos os chimpanzés como os nossos primos. Mas isso, na realidade, não ocorre. O modelo evolutivo, como nós vemos agora na árvore correta, assume uma hipótese diferente. Na realidade, o modelo assume que há milhões de anos atrás houve um ancestral símio comum. E a partir desse ancestral comum, na árvore da evolução da vida, surge então em um dos galhos os chimpanzés, em outro galho os gorilas e em outro galho o homem. Então essa é a árvore da vida, essa é a caricatura correta que nós devemos avaliar frente aos dados científicos. Então vamos discutir, frente a essa árvore da vida, as 10 principais evidências que nos mostram se evoluímos ou não a partir dos macacos.
A primeira evidência que nós gostaríamos de discutir com vocês hoje é o registro fóssil. Aquele registro fóssil que nós gostamos de considerar como o museu da vida. Bem debaixo de nossos pés, o que nós encontramos nesse planeta? Várias formas de vida que foram fossilizadas ao longo da história geológica do planeta Terra. Então nós podemos nos valer desse museu, um grande museu da vida, para decidir essa questão. E quando nós avaliamos o Museu da Vida, o que nós encontramos lá? Depois de 150 anos de investigação paleontológica do Museu da Vida, o que nós encontramos no registro fóssil? Inúmeras e inúmeras e inúmeras formas fossilizadas de homens. Homens como nós os conhecemos hoje, com a morfologia que nós conhecemos hoje, com a estrutura óssea que nós conhecemos hoje. Quando nós olhamos para os chimpanzés, quando nós olhamos para os gorilas, o que a gente observa no registro fóssil? Milhares e milhares e milhares de formas que correspondem muito aproximadamente às formas de vida que nós vemos hoje para os chimpanzés e gorilas. Então, no registro fóssil, nós vemos muitos e muitos homens, nós vemos muitos e muitos chimpanzés, nós vemos muitos e muitos gorilas, praticamente da forma como nós os conhecemos hoje. Então, vamos voltar àquela caricatura, o ícone maior da evolução. Do que nós observamos nessa caricatura, o que o registro fóssil comprova? Os chimpanzés, ok, temos milhares e milhares de formas de chimpanzés registradas ali no registro fóssil, da forma como nós o conhecemos hoje. Temos milhares e milhares e milhares de formas de humanos registradas no registro fóssil, da forma como nós os conhecemos hoje. E essas formas transicionais, cadê essa turma? Simplesmente ela não aparece. A turma toda está faltando. Não há evidências, não há fósseis que comprovem as formas transicionais, as inúmeras formas transicionais que conectam os humanos aos chimpanzés, ou aquele ancestral comum na correta árvore da vida. Então, aonde habitam essas formas? Aonde habitam as formas transicionais entre chimpanzés e humanos? Será que no registro fóssil não? Essas formas habitam principalmente na imaginação dos evolucionistas, nos blogs da evolução e nos livros da evolução. Ali nós as encontramos na internet, nos blogs, nas caricaturas, mas no registro fóssil, no Museu da Vida, elas teimam em não aparecer. Mas, você diria, não existem várias formas transicionais relatadas na literatura? A ciência não encontrou essas formas transicionais? A mídia não divulgou essas formas transicionais? Sim, nós vamos olhar na história da evolução, do debate evolução, design inteligente, várias formas transicionais foram propostas como conectando homens e chimpanzés. Algumas delas estão listadas aqui nesse slide. Uma delas foi o homem de Piltdown. O que acontece com o homem de Piltdown? O que nós encontramos através dos fatos? O que ele foi? O elo perdido em muitas publicações, mas a investigação minuciosa mostrou o quê? Uma fraude baseada em um crânio humano e na mandíbula de um orangotango. E o homem de Nebraska? Uma fraude com base em um único dente de um tipo raro de porco. Mas não tem também o homem de Java? Outra forma transicional entre os chimpanzés e os humanos? Sim, como é que ele foi construído? Como ele foi montado? Fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco.
E nós vamos continuar nessa lista. O homem de Neandertal, retratado como um encurvado macaco-homem. Postura encurvada, provavelmente devido à doença, mas apenas uma variação da espécie humana. A Lucy tem sido considerado um elo perdido há anos, mas o que os dados nos mostram? Apenas um chimpanzé pigmeu que andava um pouco mais ereta do que alguns outros primatas. O Homo erectus, o que acontece? Cavidade cerebral proporcionalmente menores, sim, mas dentro da variação do cérebro humano. Homo sapiens atual, restos mortais próximos de restos de seres humanos comuns, sugerindo então a coexistência com os humanos atuais. Outra evidência que os registros fósseis nos apresentam, o Museu da Vida, foi obtida recentemente. Um trabalho publicado em 2013 na Science reportou um achado muito importante. Em uma caverna na Geórgia, foram encontrados 5 crânios humanos. A investigação desses 5 crânios humanos mostrou que esses 5 crânios humanos tinham uma idade de aproximadamente 2 milhões de anos. E ao se observar a morfologia, a estrutura óssea daqueles crânios, o que se percebeu? Se percebeu que esses fósseis de humanos de 2 milhões de anos eram muito próximos, praticamente semelhantes aos fósseis dos humanos atuais. A estrutura óssea dos humanos atuais. Há 2 milhões de anos atrás, então, o que nos diz o registro fóssil? 2 milhões de anos atrás, os humanos eram tão humanos como o são hoje, em termos de morfologia e de estrutura óssea. E qual seria, então, a implicação desse achado da Geórgia, desses 5 crânios de 2 milhões de anos, muito semelhantes aos crânios dos humanos atuais, para essa caricatura da evolução? O maior ícone da evolução, mostrando a nossa transformação a partir dos chimpanzés. A implicação é que 2 das principais formas transicionais, as que estão mais próximas aos homens, precisam ser removidas dessa caricatura. E o que é que nós temos que colocar no lugar? Humanos, da forma que os conhecemos hoje. E aí o que acontece com o maior ícone da evolução? Através desse achado importante, através das evidências do registro fóssil, o que nós percebemos no maior ícone da evolução? Cria-se, então, um grande abismo. Há agora a necessidade de um grande Big Bang evolutivo para pegarmos essa terceira forma transicional e transformá-la nos humanos atuais. Esse achado da Geórgia colocou em xeque o maior ícone da evolução, a evolução macaco-homem. Se somos iguais a 2 milhões de anos atrás, não há razão nenhuma para acreditarmos que seríamos diferentes há 4 milhões de anos atrás. Não haveria razão nenhuma para acreditarmos que seríamos diferentes há 6 milhões de anos atrás. Vamos passar agora para a evidência número 2, talvez uma das mais importantes, a nossa semelhança genética. Recentemente, o genoma humano foi decifrado. Foi decifrado também o genoma dos chimpanzés. Mas antes que o trabalho estivesse concluído, com apenas partes dos 2 genomas, o que foi feito? Se comparou 1% do genoma humano, se comparou 1% do genoma dos chimpanzés. Vários ajustes foram feitos, estruturas diferenciadas foram manipuladas, foram ajustadas, interpretações feitas dentro do paradigma predominante foram feitas
E se chegou então à conclusão de que éramos 98% semelhantes do ponto de vista genético, no nosso código genético, no nosso DNA, em relação aos chimpanzés. Isso foi então anunciado como uma das provas, uma prova genética para a ancestralidade, para a evolução chimpanzé-homens, macaco-homem. Mas será que isso é verdade? 2% apenas de diferença entre os humanos e os chimpanzés? Quando os dois genomas, então, foram sequenciados por completo, quando todos os dois genomas, toda a sequência foi conhecida, o que se observou? Através de uma comparação justa, sem ajustes, percebemos, então, que somos, na realidade, 33% diferentes dos chimpanzés. Para um genoma que contém 3 bilhões de pares de base, isso é uma enormidade genética. A genética, então, o genoma dos chimpanzés e o genoma dos humanos nos mostra que somos muito, mas muito diferentes. 1/3 diferentes do ponto de vista genético. Há um Big Bang genético a nos separar, homens e chimpanzés. Mas será, gente, que mesmo que se a diferença fosse pequena, se a diferença fosse apenas de 2%, será que diferença ou semelhança genética é prova de alguma coisa? Eu vou mostrar para você que não. Para isso, nós vamos usar o primeiro argumento, o argumento Bill Gates. Imagine que o Bill Gates chegue na sua casa e te diga assim: rapaz, você acaba de ganhar um prêmio da Microsoft. E de toda a minha fortuna, Bill Gates falando, de toda a minha fortuna, 2% que eu tenho é teu. Você falaria o que para o Bill Gates? Mas Bill Gates só 2%? 2% dos bilhões e bilhões de dólares que o Bill Gates tem? Então essa é a comparação que nós temos que fazer. Será que 2% é pouco? São 600 mil pares de base. Mas na realidade não é só 2%, são 33%, é quase 1 bilhão de pares de base que nos separam geneticamente dos chimpanzés. Outro argumento que nós podemos usar é o argumento melancia. Semelhança é prova de alguma coisa? Semelhança em termos de constituição genética, de composição genética, é prova de alguma coisa? Veja o exemplo da melancia. A melancia é constituída de 98% de água, mas as nuvens também são constituídas de 98% de água. As água-vivas são constituídas de 98% de água. Então não é a composição genética, não é a composição química, mas é a estrutura, é a arquitetura da vida, é o design, é a engenharia química que faz toda a diferença. Vamos passar agora para a terceira evidência. A evidência número 3. O dilema de Haldane. Haldane foi um grande geneticista. E ele fez alguns cálculos na matemática da vida. E ele calculou o quê? Que para uma mutação do bem, aquelas mutações que poderiam transformar o macaco em humano, para que essas mutações pudessem se fixar em uma espécie viva, haveria a necessidade de você esperar 300 mil gerações. Então, o dilema de Haldane começa com esse cálculo arrasador para o modelo evolutivo. 300 mil gerações para uma mutação do bem se fixar. Portanto, em todo o tempo que se imagina que os humanos se separaram daquele ancestral comum que levou aos chimpanzés, que levou aos humanos, o que nós poderíamos ter de mutações do bem? No máximo 2.000 mutações. O que não seria suficiente para transformar um humano ou um chimpanzé em humano.
De forma alguma, porque a gente precisaria pelo menos 600 mil. E todo o tempo nós poderíamos ter apenas 2 mil. Então, o dilema de Haldane mostra através da matemática genética. Outro aspecto bastante interessante do dilema de Haldane foi observado quando se concluiu o genoma humano. Observou-se, nesse projeto, que o que se acumula no ser humano não são as mutações do bem, mas as mutações do mal. Somos todos nós, pais, sem mutações do mal melhor que os nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos, do ponto de vista genético, têm 100 mutações do mal a mais do que nós. Isso que implica para a caricatura da evolução. Se alguma evolução, então, ocorreu nesse planeta, se nós vamos realmente obedecer os dados, avaliar o registro fóssil, se vamos avaliar o dilema de Haldane, vamos perceber, então, que o que pode ter acontecido não foi uma evolução macaco-homem, mas uma involução macaco-homem através do acúmulo das mutações do mal, o que destrói completamente a lógica da evolução homem-macaco. Outra evidência, evidência 4, a semelhança proteica. Para que serve o genoma? O genoma é a receita, o código genético é a receita do bolo. É a receita de como um organismo vivo vai produzir as suas proteínas. Então, se realmente queremos comparar homens com chimpanzés, temos que olhar o genoma, a receita? Não, nós temos que olhar o bolo, o produto. Aí sim nós podemos fazer uma comparação mais confiável. Recentemente essa comparação foi feita. Compararam as proteínas que o genoma expressa dos chimpanzés e dos seres humanos. E o que será que, qual foi a conclusão final? Será que somos 2% semelhantes? Será que somos 33% semelhantes aos chimpanzés? Não. Encontramos uma diferença de 80% em relação às proteínas. Então, em relação ao bolo, em relação ao produto final da receita, o que nós observamos? Apenas 20% de semelhança entre os homens e os chimpanzés. 80% de diferença em termos de proteínas, as proteínas da vida, as proteínas que formam a maquinaria da vida, as proteínas que realmente nos constituem macacos e homens. Outra grande evidência que nós devemos avaliar na discussão da evolução macaco e homem são as nossas diferenças de fala e raciocínio. Você vai concordar comigo que a nossa fala e o nosso raciocínio são extremamente distintos dos chimpanzés. Falamos e raciocinamos, temos propriedades cognitivas muito superiores aos chimpanzés. E todos que avaliam essa questão do ponto de vista genético percebem que para que você pegue um chimpanzé e desenvolva nele essas propriedades conectivas, você vai precisar de um verdadeiro Big Bang genético. É uma mudança incrível na genética e na constituição de um chimpanzé para atribuir a eles as características cognitivas de fala e raciocínio dos seres humanos. Evidência número 6. Recentemente foi concluído um estudo e se sequenciou também o cromossomo Y dos chimpanzés. Esse cromossomo Y que nós vemos aqui, um cromossomo pequeno, mas um cromossomo muito importante. É um cromossomo que controla a expressão gênica em outros cromossomos. E o sequenciamento do cromossomo Y dos chimpanzés e dos humanos foi feito. E eles foram comparados. Esse cromossomo pequeno, mas muito importante,
fundamental para se estabelecer as características dos machos. E a comparação entre esses dois cromossomos mostrou o quê? Como nós estamos percebendo aqui, através da estrutura genética dos dois cromossomos, percebemos semelhança alguma. Há uma completa discrepância na constituição genética do cromossomo Y e do cromossomo Y dos humanos e do cromossomo Y dos chimpanzés. Não há como você comparar, não há sobreposição, não há semelhança alguma. E o pior, percebeu-se também que os cromossomos Y são extremamente conservados na espécie humana. Você pega vários machos, homens, separa os seus cromossomos Y, sequencia, eles são praticamente iguais. Então não há como você invocar a evolução do cromossomo Y depois da separação dos chimpanzés dos humanos, para que possamos explicar esse verdadeiro Big Bang de semelhança genética. Então, qual seria a semelhança genética dos cromossomos Y? Literalmente zero. Em termos de cromossomo Y, os autores do estudo concluíram o quê? Que somos tão parecidos como os chimpanzés, como somos parecidos com, pasmem, as galinhas. O que significa isso? Não há semelhança alguma do ponto de vista de cromossomo Y. Não há como você usar o sequenciamento de um dos cromossomos mais importantes da vida para justificar a evolução macaco-homem. Evidência número 7, os telômeros. Nós sabemos que a informação genética do DNA está armazenada em cromossomos. E esses cromossomos são extremamente importantes. Armazenam a informação genética da vida e eles precisam ser protegidos. E nas extremidades dos cromossomos nós vemos essas estruturas muito importantes, a dos telômeros. São proteções terminais que ocorrem através de repetições genéticas. É uma série TTAGG. Além dessas caudas, com essas repetições TTAGG, ali estão conectadas várias proteínas funcionais. Então, os telômeros são extremamente importantes porque eles protegem a informação da vida. E no sequenciamento genômico, foram verificar a estrutura dos telômeros de chimpanzés e humanos. E o que foi encontrado? Uma grande semelhança? Não. Novamente, percebeu-se, através da estrutura dos telômeros, que somos bastante distintos dos chimpanzés. Por exemplo, em termos de tamanho, de extensão da cadeia dos telômeros, os telômeros dos humanos têm 23 mil pares de bases. Os telômeros dos chimpanzés têm apenas 10 mil, o que nos torna, somente em termos de extensão dos telômeros, 67% diferentes. Mais uma evidência, a evidência número 9, genética e morfologia. Um aspecto bastante interessante que se descobriu também com o sequenciamento dos porcos é que nós também, além de sermos semelhantes geneticamente aos chimpanzés, somos muito semelhantes geneticamente aos porcos. E o pior é que não só a genética, mas a morfologia humana é muito mais próxima aos porcos do que dos chimpanzés. E o que significa isso? Por que nós somos muito mais semelhantes aos porcos? A pele, a estrutura, o conteúdo de gordura, inclusive os testes de cosméticos, muitos testes que se pretende simular as condições com humanos é feita com os porcos. O que essa descoberta levou? A uma outra desesperação do modelo evolutivo. Geneticistas, então, baseados na semelhança genética e na semelhança morfológica, lançaram outro modelo. Na realidade, não somos descendentes de chimpanzés.
Na realidade, nós somos o fruto do acasalamento de um macaco com uma porca. Esse é o mais novo modelo evolutivo e esse é o mais novo, a mais nova caricatura da evolução, que assume agora não uma transformação lenta, gradual e sucessiva do ancestral símio comum, mas um acasalamento entre macacos e porcos para dar origem à espécie humana. Evidência número 10. A história em fatos, esqueça os boatos. Quando nós avaliamos os dados, quando nós, através da ciência, quando através do registro fóssil, da semelhança genética, da semelhança proteica, através dos telômeros, através da semelhança morfológica, através da semelhança entre cromossomos extremamente importantes que ditam as características de machos e fêmeas, como o cromossomo Y, o que nós encontramos? Será que encontramos fatos que realmente testificam e comprovam a maior caricatura e ícone da evolução? Será que esses dados, a história em fatos, realmente mostra essa caricatura como sendo verdadeira? Vamos aos fatos, esqueçam os boatos. Através das 10 evidências que nós mostramos aqui, o que a gente percebe? Que os fatos teimam em não corroborar o maior ícone da evolução. E que esse ícone precisa então ser alterado. E de que forma? Essa é a melhor caricatura sobre a história dos humanos e dos chimpanzés no nosso planeta. Pelo registro fóssil, pela semelhança genética, pela semelhança proteica, pelas comparações, pela análise científica, o que a gente percebe? Percebemos que homens sempre foram homens nesse planeta Terra. Fomos feitos de uma forma praticamente idêntica da qual nós nos conhecemos hoje. Chimpanzés sempre foram chimpanzés, da forma que nós os conhecemos hoje. Gorilas sempre foram gorilas. Orangotangos sempre foram orangotangos. Isso é o que nos mostra os fatos. Esqueça os boatos. As evidências científicas, então, nos permitem propor uma nova caricatura, a caricatura verdadeira, baseada em fatos. Homens e humanos, homens e chimpanzés, sempre andaram juntos por toda a história da vida nesse planeta. Conclusão, então. Evolução homem-macaco. 100% boato. 0% fato. Essa conclusão pode ser ilustrada também dessa forma. O que nos mostra o registro fóssil, as evidências científicas, mostram que Cheetah, Tarzan e Jane sempre foram Cheetah, Tarzan e Jane nesse planeta. Em Hollywood, por toda a história desse planeta, Cheetah foi Cheetah, Jane foi Jane, Tarzan foi Tarzan. E assim concluímos, então, mais uma palestra da série Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Assista, então, todas as palestras do Fomos Planejados e venha debater conosco a maior questão de todos os tempos. Fomos planejados ou evoluímos? Quem está baseado em fatos e quem espalha boatos? Muito obrigado pela sua atenção. Esteja sempre conosco no Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos.